Pai, nós te louvamos e glorificamos, Pai, pela tua graça imensa, pela tua fidelidade e favor, Pai. Senhor, queremos ouvir a tua palavra. Fala no coração dos teus filhos, Pai. Permita, Pai, com que nós saiamos daqui cheios da tua palavra, Pai. Obrigado, nosso Deus, obrigado, Pai. Nós te louvamos e glorificamos e damos graças, Pai. No nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Assim nós oramos. Amém. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos ler os primeiros 2 versículos, depois vamos para o Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler de 1 a 9. Começamos de João, capítulo 14, assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra do Senhor. Agora vamos para o livro de 1 Tessalonicenses, ou seja, 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, lendo a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que principalmente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque diz que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu, e o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguma se percam, senão todos venham a arrepender-se. Palavra do Senhor. Cumprimenta o seu irmão que está ao lado, localiza 2 irmãos, cumprimenta 2 ou 3 e vamos sentar entregando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Amém? Ok. Saúde a igreja na Santa Paz do Senhor. Nós estamos a fazer o encerramento daquilo que foi uma semana de ensino da palavra de Deus, no tema o regresso de Jesus Cristo. E nós estivemos aqui desde a terça-feira até sexta-feira,
Descansamos ontem para permitir os outros programas da igreja e estamos a encerrar hoje esse grande tema que é o regresso de Jesus Cristo. Jesus vem já, o nosso subtema de hoje. O assunto sobre a vinda de Jesus Cristo é um assunto muito menos pregado, muito pouco pregado na igreja, não sei porquê. Mas Deus despertou no nosso coração a necessidade de nós ensinarmos a igreja sobre este assunto, porque é um assunto muito importante. A recomendação de Jesus Cristo aos seus apóstolos, tal como lemos aqui em 2 Pedro capítulo 3, que houve uma recomendação, houve um mandato de Jesus Cristo, que sempre que a igreja se reunisse, sempre que nós estivéssemos a fazer a Santa Ceia, ao comermos e bebermos, nos lembrássemos da sua morte e ressurreição até que ele volte. Amém. Então, Jesus fez questão de lembrar aos seus discípulos que sempre que eles se reunissem, sempre que a igreja se reunisse, eles tinham que se lembrar da sua morte e da sua ressurreição até que ele viesse. Portanto, a vinda de Jesus Cristo é uma certeza que a igreja precisa de saber, a igreja precisa de esperar. O apóstolo Paulo dizia que se o mundo em que nós vivemos, ela se limita apenas nisso que nós temos, que nós somos, de comer e beber, dançar e depois um dia morremos e acabou absolutamente tudo. Ele, na sua opinião, dizia que nós somos os mais miseráveis sobre a face da terra. Então nós estamos como igreja, ao não falarmos sobre o assunto da vinda de Jesus Cristo, nós estamos a ignorar um assunto muito importante que tem a ver com o nosso futuro como filhos de Deus. Amém? Então, as coisas mais importantes, elas devem ser postas na mesa. As coisas mais importantes, elas devem ser lembradas constantemente para nós não esquecermos. Você não pode esquecer as coisas mais importantes que você vai fazer durante o dia, as coisas mais importantes que você vai fazer durante a semana, você não pode esquecer. Muitas vezes você põe aquilo na agenda para que, se a tua memória esquecer, você poder ver, o que tem aqui escrito? Qual é o compromisso que eu tenho durante essa semana? Então, coisas importantes a gente escreve, a gente quer com que haja uma lembrança sobre isso, e coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso futuro como cristãos, como igreja, como filhos de Deus, são coisas que nós também não podemos esquecer. E a igreja tem que lembrar, a igreja deve lembrar sempre aos membros de que há um futuro, há uma preparação, há um desejo da parte de Deus de que nós um dia iremos estar com Ele. E aquilo nós lemos aqui no livro de João, capítulo 14, está dizendo que não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Irmãos, aquilo foi numa altura em que Jesus estava constantemente a falar da sua morte. Jesus tinha discípulos, tinha escolhido 12 apóstolos que andavam com ele, e chegou a um determinado momento em que ele falava muito sobre a sua morte, muito mesmo sobre a sua morte. E isso começou a entristecer o coração deles. Eles tinham se apegado com ele durante 3 anos do seu ministério, se apegaram muito a ele, e quando ele começou a trazer essas notícias tristes sobre a sua morte, eles começaram a entristecer-se, começaram a ficar tristes. E aqui estamos a ver que Jesus está a exortar os seus discípulos, a dizer, não se turbe o vosso coração, não se perturbem. É como se ele estivesse a dizer, não se entristeçam. Não se entristeçam porque é necessário que eu vá e preparar-vos um lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou para preparar-vos um lugar e virei buscar-vos, de forma que onde eu estiver, vocês estejam também. Portanto, essa é a exortação que Jesus deu aos seus discípulos, e é a mesma coisa que nós estamos a repetir no dia de hoje, nessa manhã, aqui na igreja, de que Jesus está preparando um lugar para que onde Ele estiver, nós estejamos também, porque nós somos sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, é necessário nós esclarecermos que Jesus já esteve aqui, Jesus já veio. Portanto, na altura que ele fazia essa promessa porque ele estava aqui fisicamente. Entendemos através da palavra de Deus que
A vinda de Jesus Cristo foi uma promessa dos apóstolos, tal como lemos na segunda carta do apóstolo Pedro, em que ele falava que os profetas prometeram isso. Sabemos, irmãos, que Deus não nos criou para morrermos. Eu acho que falei sobre isso durante a semana. Você não foi criado para você morrer. Você foi criado para você viver na eternidade. A Bíblia nos diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos imagem e semelhança de Deus. E dentro de nós existe a eternidade. Só que, irmãos, a eternidade, não vou dizer que Deus retirou a eternidade de nós. Deus fez uma pausa da eternidade de nós para que Ele possa realizar o seu projeto de salvação em nós. Lembram-se no jardim, Deus havia proibido o homem que não comesse da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que, porque no dia que o comerdes, certamente morrereis. Foi o que Deus havia ordenado. E de fato, eles morreram. É necessário, quando nós falamos da morte, lembramos que existem dois tipos de morte. Existe morte física, existe morte espiritual. A morte física é quando você morre, quando o teu corpo fica inerte e você é levado no cemitério e enterrado. Aquilo é morte física. Mas na morte física acontece quando o Espírito de Deus é retirado. Quando ele se retira, aí é morte física. Mas também existe morte espiritual. A morte espiritual é que você pode estar vivo, andar de um lado para outro, mas o Espírito de Deus em ti não existe. Você não está conectado com Deus. Você é uma pessoa que está distanciado de Deus. Você vive, conforme a Bíblia caracteriza aqui, segundo as suas próprias concupiscências. Há um determinado momento da vida do homem, ele tem que escolher o que ele quer. Eu estava a ouvir aqui que a mamãe Júlia estava a dizer, nós temos que saber, mesmo quando você vem à igreja, você tem que saber o que você vai fazer aqui. Amém? Porque isso aqui não é simplesmente um lugar de encontro. Para nós, se calhar, apresentamos a nossa roupa, para nós metermos o papo em dia. Não, nem é lugar de espetáculo. Nós viemos aqui com um propósito, nos prepararmos para que, se o Senhor vier hoje, nós estejamos em condições de irmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem pecou, afastou-se de Deus, como consequência disso, ele perdeu aquela conexão com Deus. E a vontade de Deus foi Deus fazer a restauração do relacionamento que se perdeu. Irmãos, quando se quebra a confiança entre duas pessoas, leva tempo para a restauração. Eu acho que muitos de vocês, quando você tem um amigo, aquele que você chama mesmo o meu camba do peito, aquele amigo que você tem muita consideração, se ele falhar em alguma coisa em ti e você ficar desapontado, o que vai acontecer? Você, para restabelecimento da relação, vai levar um tempo ou não? Vai levar um tempo. Vai levar nenhuma coisa forçada. Vai levar um tempo para que você ganhe novamente confiança. E Deus fez uma preparação, enviou seu filho para que esta confiança que se quebrou, esse relacionamento que se quebrou, pudesse ser restaurado. E a vinda de Jesus Cristo será exatamente como culminar do restabelecimento dessa relação que se quebrou. E Deus teve, na elaboração do seu plano, várias fases para a realização desse projeto de salvação. Amém. Deus elaborou um plano muito bem feito, e que esse plano teria várias fases para o restabelecimento e restauração dessa relação que se quebrou entre Deus e o homem. Na primeira fase, Deus enviou seu filho, que veio em condição de uma criança, de um bebê. Jesus veio e ele teve no mundo, ele teve uma vida normal como qualquer um de nós. Ele nasceu na barriga de uma mulher, ele foi amamentado, ele comia como nós, ele bebia como nós, ele brincava como qualquer outra criança.
A Bíblia diz, inclusivamente, ele deu dor de cabeça uma vez nos seus pais que tiveram que ir procurá-lo porque ele ficou em Jerusalém. Amém? Ele ficou, os pais tiveram que ir, mas essa criança foi aonde? Está onde? Ele teve uma vida normal como qualquer outra criança. Mas ele tinha uma missão, e a missão era para salvar o homem. Amém? E quando nós lemos o livro de Filipenses diz que ele cumpriu essa missão. Ele aceitou não somente a condição do homem, que ele era Deus, aceitou a condição do homem, a Bíblia diz que aceitou isso com toda a humildade, onde ele foi insultado, foi batido, foi preso, foi morto e morto da cruz. A Bíblia diz que por ele ter aceito esta condição, Jesus aceitou essa condição de ele tornar-se como homem, porque, irmãos, uma pessoa que não entende a nossa condição, ele não conhece os nossos problemas. Amém. Se alguém vier me visitar porque eu perdi uma pessoa, um ente querido, e ele nunca perdeu o ente querido, ele só está a falar, eu entendo a sua situação, está a falar só de boca para fora. Ele, como nunca passou por esta situação, ele realmente não sabe. Quem, por exemplo, que nunca perdeu a sua mãe, quando vai visitar um amigo que perdeu a mãe, ele fica triste. Ele diz, eu entendo a sua situação. Não, ele não entende a situação porque ele nunca perdeu uma mãe. Não sei se vocês estão a entender. Ele nunca perdeu a mãe. Então, nós muitas vezes há coisas que nós temos noção. Amém? Há coisas que nós temos noção. Mas somente podemos ter a certeza quando nós realmente já passamos por aquela situação. E Deus, para a salvação do homem, quis Deus que o seu filho tomasse a condição do homem de formas que ele sentisse realmente como o homem é. Ele sentisse como é que o homem é. Então, é importante que nós cristãos sabemos que Deus conhece a nossa condição. Amém? Quando você está dizendo, não, Senhor, eu estou a passar por essa situação, Deus deu-me as costas, Deus não quer saber de mim. Não, Deus conhece a tua condição. Deus passou nas mesmas vicissitudes e situações e pior que você. Deus tem sentimentos. Jesus, ele cresceu como qualquer de nós, ele viveu como ele passou por todas as vicissitudes que todos nós passamos. A Bíblia diz que ele também foi tentado. As tuas dificuldades que você enfrenta, às vezes, são frutos de uma tentação qualquer que você está a passar. Ele também foi tentado. O diabo tentou Jesus Cristo. Então, não tem absolutamente nada que nós estejamos a passar em que Jesus não passou. E a Bíblia diz que, por ele ter cumprido esta missão, a Bíblia diz que Deus o exaltou e pôs o seu nome acima de todos os nomes. Para que em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo das águas, em qualquer lugar da criação de Deus. E para que toda língua diga ou professa que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus já cumpriu a primeira etapa da missão. E quando a Bíblia diz que pôs o seu nome acima de todos os nomes, será que no mundo em que nós vivemos hoje, o nome de Jesus está acima de todos os nomes? Amém, irmãos? Eu fiz uma pergunta. O nome de Jesus está acima de todos os nomes? Teoricamente, sim. Amém. Mas na prática, nem todo mundo reconhece o nome de Jesus como acima de todos os nomes. Amém. É verdade que em nome de Jesus nós expulsamos os demônios. Em nome de Jesus nós impomos as nossas mãos e as pessoas são curadas. O nome de Jesus tem poder. Mas todo mundo reconhece isso? Não. Existem pessoas que no mundo em que nós vivemos que ainda não dobraram os seus joelhos a Jesus. Até mesmo na igreja. Nem todo mundo ainda dobrou os seus joelhos realmente para Jesus. Nós temos na igreja pessoas que vêm mesmo na igreja, mas ele mistura. Ele vem na igreja, mas quando a aflição lhe bate a porta, o que é que ele faz? Ele vai à busca de uma solução. Porque para ele a igreja não chega. Ele precisa de acrescentar mais alguma coisa, ele tem que consultar, ele tem que andar. Porque ele cresceu num ambiente
E no ambiente, na cultura dele, quando alguém morre na família, tem que se andar. Quando o filho está doente, tem que se andar. Para ele, Jesus não é suficiente. Mas para nós que somos igreja, Jesus é a nossa suficiência. Porque não existe nome acima do nome de Jesus. Mas, só que haverá um dia em que Jesus virá, em que todas as pessoas que resistiram a isso, de reconhecer a soberania de Jesus na vida deles, de reconhecer que Ele é Deus, de reconhecer que toda honra e glória deve ser dada somente a Ele, haverá um dia que isso vai acontecer. Ainda não aconteceu. Nem todo joelho se dobra. Nós vivemos num mundo em que nós temos muitas religiões que não reconhecem Jesus como Senhor. Até hoje em dia, como as pessoas têm medo de... Se você escrever aí, se um quimbanda escrever aí quimbandaria Papá João, é possível que ninguém vai lá entrar. Quimbandaria, quimbandaria. Mas se ele meter aqui Ministério John Ministries, as pessoas vão entrar. Mas quando entrar nesse Ministério John Ministries, você às vezes vai encontrar coisas completamente diferentes. Porque Deus me disse, você tem que trazer um pano vermelho. Porque o teu assunto mesmo, para nós resolvermos, você tem que dormir comigo. Nós temos ouvido muitas histórias ou não? Temos ouvido muitas histórias. Mas ali está escrito Ministério John Ministries. Então, para lembrar aos irmãos que há muita gente que ainda não dobrou seu joelho para Jesus. Nem toda língua ainda confessou que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas a mensagem que nós trazemos nessa noite não, já não é seminário, né? É o encerramento do seminário. A mensagem que nós trazemos nessa manhã é nós lembrarmos a ti, como membro do corpo de Cristo, como igreja, que Jesus está preparando um lugar, de forma que onde Ele estiver, você possa estar também. E o cumprimento dessa realização, infelizmente ou felizmente, na opinião das pessoas, está a demorar muito tempo. Porque Jesus prometeu que brevemente virei. Mas, irmãos, já passaram 2000 anos. Já passaram 2000 anos. Jesus não está a vir. Então, o apóstolo Pedro, na sua carta, na segunda carta, ele está a consolar a igreja. Ele está a consolar a igreja, a dizer para a igreja que eles não se preocupassem. Porque a igreja, naquele momento, estava a passar por uma situação de escárnio. Havia desprezo. Mesmo nos dias de hoje existe esse desprezo. Mas vocês também, Jesus vem, Jesus. Onde é que está esse Jesus? E eles perguntam, onde é que está o vosso Jesus? Diziam que desde que o mundo começou, até agora é sempre a mesma coisa. Onde é que está esse Jesus? E estamos aqui a ver o apóstolo Pedro a consolar a igreja, a falar com eles que nesses últimos dias haverão muitos homens que vão escarnecer o nome de Deus, vão ofender. Haverão irmãos que um dia se converteram, que vão recuar atrás, vão voltar atrás, porque eles vão ficar desanimados, porque eles vão ficar desmoralizados, porque eles tinham as expectativas e as expectativas não estão a acontecer. Essas expectativas não têm só a ver na vinda de Jesus, mas tem muitas vezes a ver com o resultado que você quer. Porque as pessoas, quando vêm à igreja, há pessoas que vêm, cada um com seu problema, cada um com as suas preocupações, cada um com as suas expectativas. Há quem vem para a igreja porque quer marido, há quem vem na igreja porque tinha problemas de saúde, quer que Deus possa restabelecer a sua saúde. Há quem vem na igreja porque quer casa, porque lhe prometeram, ouviu aí na rádio, de que desde que eu entrei na igreja, não tinha casa, era inquilino, mas agora já tenho casa. Então as pessoas muitas vezes buscam a Deus por vários motivos, mas muitos desses motivos são motivos
materiais para a satisfação de alguma coisa dentro dele. Agora, o que eu quero dizer, a boa notícia que nós temos aqui nesta manhã, é de que é verdade que muita gente que não conhecia Deus, quando conheceu a Deus, a vida dele mudou. É verdade. Mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e o resto vos será. E o acréscimo da transformação da tua vida pode trazer consigo alguma coisa material. Pode. Amém. Pode trazer alguma coisa material. Mas não há garantia, porque a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, não é para te prometer para você ser rico. Amém. Se alguém estiver a te pregar a mensagem, a fazer promessa que você aqui, se vier na nossa igreja, você vai ser rico. Não, essa não é a mensagem de Jesus Cristo. Não é a mensagem de Jesus Cristo que você vem porque você vai ser rico. Deus pode fazer isso. Deus pode transformar a sua vida. Você pode ser alguém que na família não tinha importância absolutamente nenhuma. E Deus fazer com que você seja um homem de valor. Você era um quimbombeiro, Deus é capaz de transformar. Que você não tem mais cheiro de quimbombo, você agora só cheira perfume, aqueles perfumes. Deus pode fazer isso. Amém. Você era uma pessoa que não tinha Deus. Quando não tinha Deus na tua vida, a tua vida mesmo estava de patas para o ar. Mas desde que você conheceu a Deus, Deus pode permitir com que você seja alguém que inspira as outras pessoas. Deus pode fazer isso. Então, a nossa transformação, ela não traz só a salvação, ele também, essa transformação, traz melhoria de vida. Melhoria de vida. O brilho muda, irmãos. Amém. O brilho muda. Há pessoas que quando não tinham Deus, ninguém poderia se aproximar dele. Ele só cheirava calor. Só cheirava calor. Porque às vezes também o desconhecimento de Deus na nossa vida faz com que nós não saibamos o valor que Deus nos dá. Há muita gente que não se valoriza, não sabe quem ele é, porque a palavra de Deus ainda não atingiu seu coração para mostrar que ele é especial aos olhos de Deus. O homem é especial aos olhos de Deus. Se você não fosse especial, Deus não teria mandado o seu filho para morrer por ti. Nós somos especiais. De toda a criação de Deus, o homem é a única criatura de Deus que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há um pastor com quem eu conversei há tempos atrás, diz que Deus, eu quis saber, mas por que Deus se preocupa tanto conosco? Quando a gente lê o Salmos 8, vemos o Davi a dizer: quando eu me lembro do céu, quando eu olho para o firmamento, quando eu olho para toda a criação de Deus, quem é o homem para que Deus se possa lembrar dele? Essa era a indagação que o Davi tinha em relação. Mas como é que Deus é capaz de se preocupar conosco? Nós somos pecadores. Nós falhamos. Nós muitas vezes não queremos saber de Deus. Mas por que Deus continua se preocupando conosco? E esse pastor dizia: Deus se preocupa conosco, porque quando Deus olha para você, Ele se lembra dele próprio. Porque Deus vê você, quando Deus vê você, Ele se vê. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não está interessado na perdição do homem. Senão Deus teria a sua própria imagem e semelhança queimada no fogo do inferno. E isso não é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a demora do regresso de Jesus Cristo não é porque Deus está atrasando. Deus não está atrasando. Deus está dando oportunidade para o homem se arrepender. E diz aí, o escritor bíblico diz que porque 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. E um dia é como se fosse. Então Deus não atrasa. Deus nunca atrasou. Você nunca pode pensar que
Mas Deus não está resolvendo o meu problema. Deus não atrasa. Às vezes na nossa vida, irmão, nós levamos a nossa vida nos comparando com as outras pessoas. Você olha alguém que estudou contigo, logo que ele terminou a formação, vocês terminaram a formação, se inscreveu já no concurso público, entrou já no concurso público, começou logo a trabalhar, você diz, eu mesmo. E você começa a lhe ver já assim, pessoa que estudou contigo, depois de um tempo já tem carro, já está organizando a vida dele, mas você está sempre de táxi. Está sempre de táxi. Congoleses. E você começa a pensar, parece que Deus te abandonou. Meu irmão, não leva a tua vida a se comparar com as outras pessoas, porque o teu tempo sempre vai chegar. O teu tempo vai chegar, porque o tempo de Deus não atrasa. Deus não trabalha com o nosso relógio. Deus nunca atrasou, irmãos. Então deixa de te comparar com as outras pessoas. Focaliza-te. Quando você está constantemente a se comparar com as outras pessoas, você perde o foco. Você tem um propósito da parte de Deus. Há uma missão da parte de Deus na tua vida. E essa missão precisa que você tenha foco. Tenha foco. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Amém. Aquelas pessoas que hoje talvez te olham assim, como um Zé Ninguém, como uma pessoa que não tem importância, um dia vão reconhecer a mão de Deus na tua vida. Amém. E às vezes aquela pessoa que você olha hoje com toda admiração, é a mesma pessoa que vai te olhar um dia com a mesma admiração. Então, irmão, não se afaste do foco, continue sempre focalizado, busca sempre a face de Deus, porque Deus, o nosso Deus, nunca falha. E Deus não existe ninguém que realmente depositou a sua confiança em Deus e Deus o desapontou. Não existe. Deus não desaponta. Amém, irmãos? Deus não desaponta os seus filhos. Todas as pessoas que confiaram em Deus, Deus não os desapontou. Então, irmãos, o regresso de Jesus Cristo não é demora. É a realização do plano de Deus na estação certa e no tempo certo. Vai acontecer. Jesus até dizia para os seus discípulos que vocês têm que vigiar, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas a certeza que nós temos é que um dia haverá de acontecer. Então, a primeira fase da vinda de Jesus Cristo é aquilo que eu acabei de descrever há pouco tempo, em que Jesus veio como homem, veio como criança, como Jesus cresceu, nasceu na barriga de uma mulher, e a Bíblia diz que ele crescia na estatura, no conhecimento e na graça. Então levava uma vida normal como você está a levar. Mas a sua segunda vinda, aquilo que nós lemos no livro de João capítulo 14, que eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus virá. E nós cantamos isso. Ele virá, Ele não falhará. Nós cantamos isso aqui. Seja essa música um motivo de reflexão de que Jesus de facto virá. E eu quero dizer que Jesus, quando vier, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu aos seus discípulos. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a 11, diz que Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias em que ele aparecia com os seus discípulos, apóstolos, muita gente o viu. E depois, no 40º dia, ele chama os seus discípulos, juntam-se no Monte das Oliveiras, e na presença dos seus discípulos, a Bíblia diz que ele começou novamente a falar da sua vinda. E os seus discípulos perguntaram: Senhor, quando é que será isso? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Na ótica deles, eles pensavam que Jesus era uma figura política, porque Israel estava sob jugo colonial, e pensavam que Jesus veio para trazer de volta. É como se fosse um Agostinho Neto que trouxe a independência para Angola. Então eles tinham isso. Mas Jesus, na presença deles, a Bíblia diz que Jesus foi elevado para o céu.
na presença deles. E enquanto eles estavam com os olhos ainda fitos no céu, a Bíblia diz que apareceram dois varões que disseram a eles: este mesmo Jesus que vocês viram a subir, um dia haverá de vir da mesma maneira. Amém. Então, meus amados, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, será uma vinda gloriosa. Se da primeira vez ele veio de forma humilde, nascido da barriga de uma mulher, na segunda vinda ele virá de forma gloriosa. Amém. Virá gloriosa, que todo mundo, é aquilo que eu disse, que todo joelho vai se dobrar naquele dia. Aqueles que não aceitaram o nome de Jesus vão ajoelhar naquele dia. Vão confessar que Ele é o Senhor, porque Ele virá com toda a sua glória. Mas quero dizer para os irmãos que esta segunda vinda de Jesus vai acontecer em duas fases também. A primeira fase da vinda de Jesus Cristo virá através do arrebatamento da sua igreja. Amém? E abram comigo a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Há alegria ou não há alegria? Irmão, você não pode ficar triste quando estamos a falar da mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Não podemos ficar tristes. A Maria depois vai preparar já aquela canção. Ele virá. Vamos cantar isso. Amém. Começa já a ensaiar a voz. Amém? Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 13 o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, pois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Amém. Quero dizer aqui, irmãos, que a segunda vinda de Jesus Cristo será em duas fases. A primeira fase será naquilo que a Bíblia, acabamos de ler aqui, no arrebatamento. Jesus falou isso no livro de Mateus, capítulo 24, quem lê também o capítulo 25, fala sobre duas pessoas no arrebatamento. Duas pessoas estarão trabalhando numa sala, um será arrebatado, o outro vai ficar. Duas pessoas estarão, muita gente aqui no nosso coro, no nosso grupo vai começar a cantar. Se Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, eu não sei quem vai ficar aí. Se eu falar o pianista, ele não vai gostar. Se eu falar a cantora principal, não vai gostar. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que até um casal que vai estar a dormir na mesma cama, um vai ser arrebatado, o outro vai ficar. Então, irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem que ser levado a sério. Estão a entender, irmão? Temos que levar a sério. Você não vai se salvar porque a tua mãe é crente. Você não vai se salvar porque o teu pai é crente. Não, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Amém? É pessoal o nosso relacionamento com Deus. Então, meus amados, na vinda de Jesus Cristo, primeiro ele virá, a Bíblia diz, como ladrão. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. Pessoas assim num ápice vão desaparecer, vão ser levados para junto dele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, o arrebatamento dos crentes não é o primeiro evento do arrebatamento na história bíblica. Já, para quem lê a Bíblia, se lê, por exemplo, no livro de Gênesis capítulo 5, vai ver que houve já no passado um homem chamado Enoque, que ele não conheceu a morte.
Amém. O profeta Elias também não conheceu a morte. Então não é uma coisa, não é novidade para nós. Não é novidade para nós. Eu vou falar baixo. É possível no mundo em que nós vivemos, muita gente que desaparece. Deus os tira daqui. É possível. Não diga que o pastor falou isso. Por isso é que eu falei baixo. Mas eu creio, irmãos, eu creio que Deus é capaz de fazer aquilo que é a sua vontade. Amém. Se alguém, principalmente, for crente, já cumpriu a sua missão, e há talvez algum risco dessa pessoa perder a sua salvação por alguma enfermidade, Deus pode tirá-lo daqui, porque tudo quanto Deus quer é a salvação do homem. Amém. Esse é o meu pensamento, está escrito na Bíblia. Mas eu penso que o mesmo Deus que fez arrebatamento de Enoque, fez arrebatamento do Elias, Ele pode fazer arrebatamento nos dias de hoje. Há muita gente que nós vemos às vezes ali na TV Zimbo ou não sei aonde que desapareceu. E nós temos ouvido muitas histórias de mayombola. Mayombola é tipo forças malignas, satânicas que tiram as pessoas e levam para trabalhar. Já ouviram essas coisas de... Eu creio que o diabo, o Satanás, não é o único poder que existe aqui. O poder de Deus existe, é mais forte. Então Deus é capaz de fazer alguma coisa que o pensamento do homem não é capaz de compreender. Amém? Deus é capaz de fazer isso. Então a igreja será arrebatada um dia, mas a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui, que haverão aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Então, quando a gente passa no cemitério do Camama, do 14, de sei lá de onde, nós temos pessoas que estão lá dormindo à espera do regresso de Jesus Cristo. Nós lá temos crentes que morreram, mas também nós temos ímpios que morreram. E segundo a Bíblia diz que na primeira ressurreição irão ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo. Significa que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, não vai arrebatar uma igreja incompleta. Ele vai arrebatar uma igreja, tanto daqueles que anteciparam, que morreram em Cristo, e aqueles que ele vai encontrar ainda vivos e vai levar consigo para os ares. Irmãos, há esperança em Cristo. Há esperança em Cristo. Não há motivo para nós ficarmos desesperados. Mas para aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, na conta deles, irmãos. Na conta deles. Porque a Bíblia diz que haverá um período de tribulação. Está escrito na Bíblia, irmãos. Haverá um período de tribulação. E Jesus até disse que se Deus não tivesse reduzido aqueles dias, ninguém sobraria na face da terra. Porque será um período em que o diabo vai reconhecer que o tempo dele chegou ao fim. E ele vai querer fazer o pior que ele já fez sobre a face da terra. Esteja preparado, irmão. De forma que se Jesus vier hoje, você esteja dentro daquilo que é igreja de Cristo. Não leve a sua vida imitando o que as outras pessoas fazem. Fazendo coisas como todo mundo faz. Eu costumo consolar as pessoas, digo assim. Há muita gente que não quer ser crente, principalmente os jovens. Dizem, pai, eu ainda não gozei a vida. Porque eles acham que a vida cristã é uma vida deprimente. Não, a vida cristã não. Eu não sinto depressão porque eu sou crente. Eu nunca me deprimi porque eu sou crente. Você vai ficar deprimido por quê? Porque você participou na vigília. Porque você fez jejum e oração. Porque você veio orar a Deus. Você vai ficar deprimido. Há muita gente de longe. Para ser crente. Já aconteceram situações em que alguém esteve mesmo nas aulas de batismo. Quando chegou, um dia antes das aulas de batismo, foi ter comigo no gabinete e disse, pastor, eu acho que eu não estou preparado. Como assim? Pastor, eu acho que não estou preparado. Irmãos, se nós entendemos, e dessas condições, irmãos, alguém que está sendo honesto comigo, eu disse, está bem, se você não está preparado, porque não se força, irmão. A salvação tem que ser algo que vem do teu coração, tem que desejar, você tem que almejar a salvação.
Não podemos te impor a salvação. Se alguém vem ter comigo com sinceridade do coração, eu não quero ser batizado porque eu não estou pronto. Eu quero ainda gozar a minha vida. Porque eu acho que ainda sou jovem, só tenho 22 anos. Ainda vou viver muito tempo. Deixa eu ainda gozar um pouco a minha vida. Você também vai na paz do Senhor. Mas não esqueça que o amanhã pertence a... Amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Você não controla os dias da tua vida. Jesus disse, nem um fio de cabelo nós temos capacidade de aumentar. Nós não temos nem sequer 1 centímetro, 1 milímetro do nosso fio nós temos capacidade de aumentar. Quanto mais um dia de vida. Então leva, irmão, com seriedade a tua vida. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Se Jesus vier hoje, em que lugar você vai estar? A Bíblia diz no capítulo 25 do livro de Mateus que quando Jesus vier da sua glória, na sua segunda vinda, né? Ele vai separar uns à esquerda e outros à direita. E aqueles que estiverem à direita, ele vai dizer, vinde e herdai o reino que me foi concedido, do qual sois membros desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive no hospital desamparado, vocês me ampararam. Mas eles vão dizer, Senhor, onde é que foi isso? Onde é que aconteceu isso? Nós não nos lembramos de ter te visto em algum lugar qualquer. E ele vai dizer, aquilo que vocês fizeram aos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Isso nos leva, irmãos, a nos lembrar uma coisa que a palavra de Deus nos exorta. Nunca deixa de fazer o bem. Porque aquele bem que você está fazendo, não sabe a quem você está fazendo. A palavra de Deus diz que há pessoas que receberam anjos de Deus sem o terem sabido. Então, se alguém vier da tua casa bater a porta, epa, irmã, me dá seu copo d'água. Epa, esse também. Meu copo, eu não dou meu copo para qualquer pessoa. Não. Diz na empregada, epa, vai ainda buscar aquela caneca aí. Meus copos, ninguém bebe no meu copo. Vai buscar aquela caneca aí na cozinha. Cuidado. Cuidado. Trata bem as pessoas. Faça bem. Porque pode ser que você está a fazer para o próprio Deus. E aquilo que nós estamos a fazer, irmãos, Deus vai reconhecer isso. Deus vai reconhecer isso. Faça bem. Eu também estou mal. Eu também estou a passar mal. Irmãos, ainda bem que na nossa cultura dizem que onde comem, dois comem. Vocês praticam mesmo isso? Não, nem sempre. Porque há pessoas que você vai na casa dele, enquanto você não vai sair, até os filhos vão dormir sem jantar. Amém. Porque ela não quer partilhar o jantar. Os filhos mesmo a dormir, ela está bem chateada contigo que você... E o jogo também que você está vendo que não está a terminar. Bem chateada contigo porque as crianças têm que jantar, mas você também está aí. Cuidado que vocês estão aí nas casas dos dias na hora de jantar. Cuidado. Amém? Eu estou a falar isso por experiência própria, porque nós quando éramos crianças, quando éramos miúdos, na nossa casa não tínhamos televisão, às vezes íamos ver Sim a Moça, novela na casa do vizinho. Não é isso? E você via que chegava um momento que eles já chotavam já. Olha, vamos já, nós queremos dormir. Vamos já, queremos dormir. Vos chotavam e vocês iam assim, mas vocês iam, não estavam a dormir, vocês depois iam no buraco da porta, começavam a espreitar, ver. Não, era muita humilhação, irmãos. Hoje em dia uma pessoa nem tem vontade de ver televisão. Nem tem vontade de ver, nem tem tempo para ver televisão. Mas quando éramos miúdos, aquilo era... Você ia na casa alheia, só para ver televisão. Éramos humilhados, te chutavam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diga. Mas era mesmo assim. Mas eu quero terminar para dizer para os irmãos que há esperança para aqueles que estão em Cristo. Então, levemos a nossa vida sabendo que a nossa vida não termina aqui.
A morte física é apenas uma transição, irmãos. É apenas uma transição. É aquilo que o apóstolo Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro. Quem morre em Cristo é aquele que, quando nós vamos acompanhá-lo, nós falamos: combateu o bom combate. Significa que ele manteve a fé, não importaram as circunstâncias, porque ele sabia a quem ele estava a servir. Deus quer que, independentemente da tua idade, você é jovem, você é adulto, independentemente, se calhar, daqueles que pensam que o meu tempo ainda não chegou, ou daqueles que, já perdi muito tempo nessa vida, eu quero aproveitar o máximo, servir a meu Deus, porque talvez mesmo já que a corda está no pescoço, mesmo você saiba que a mão de Deus está estendida para te resgatar. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje como decisão mais importante da tua vida. Decisões mais importantes são para serem tomadas agora, não é para serem tomadas amanhã. Se você olhar a nossa vida cristã nessa perspectiva, você vai servir a Deus com muita alegria. Não vão te empurrar, irmãos. Ninguém vai te empurrar. Você vai servir a Deus com alegria, muito gozo, muita satisfação, porque você sabe que aquilo que Deus fez e tem feito na tua vida é muito mais do que qualquer coisa que você pode fazer para Ele. O que é que nós podemos realmente fazer para Deus que pode pagar aquilo que Deus já fez por nós na cruz? Não há. Então, irmãos, pensem nisso. Jesus vem sem demora. Ele virá com a sua glória para buscar a sua igreja, do qual eu creio que você faz parte. Amém. Alguém está sendo abençoado? Alguém está sendo abençoado? Então vamos bater palmas para o nosso Deus. Deus te abençoe, irmãos. Fique com esta palavra. Nós temos um Deus que se importa conosco. Nós temos um Deus que está preocupado conosco. Mas nós temos um Deus que está preparando algo extraordinário para você. Então Deus te abençoe poderosamente. Amém.